Graça e paz, abençoados. O MGA Valença, mais uma vez, trazendo um estudo para nós. Vamos estudar conosco mais uma vez? Hoje o tema é Verdadeiros Adoradores. Ministério Graça e Apostolado, MGA Valença, na rua Davi Alves dos Santos, 657, Parque Pentanha, Valença, Rio de Janeiro. Hoje é mais um estudo. Pega a sua Bíblia, um papel e caneta. Vamos estudar juntos? Porque juntos somos mais fortes, abençoados. Vamos crescer na graça e no conhecimento. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Acompanhe comigo. Vê se está escrito na Bíblia. Verdadeiros adoradores. Hoje, o nosso estudo. Deus, Ele é Espírito. Vamos ver o que está escrito lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus, Ele é Espírito. Como devemos adorar a Deus se Deus é Espírito? Como ser um verdadeiro adorador? Lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Vamos ler o que está escrito? No versículo 23 de João, capítulo 4, está escrito: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Isso foi Jesus falando. Abençoados, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São os verdadeiros adoradores que o Pai busca, porque Ele é Espírito. E você sabia que também você é um Espírito? Tem uma alma e habita no corpo? O seu Espírito veio de Deus e é para lá que vai voltar. Esses verdadeiros adoradores têm o Espírito Santo de Deus dentro de si, porque somos templo do Espírito Santo. Esses são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, assim Jesus disse. No versículo 24 está escrito: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque nós somos Espírito abençoados. E o nosso Espírito está ligado ao Espírito de Deus, porque somos um com Ele. O meu Espírito com o Espírito Santo estará ligado. E como verdadeiro adorador, eu adoro ao Pai. Para adorar a Deus só em espírito. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Vamos ver o que está escrito em Joel, capítulo 2, versículo 28. Como adorar a Deus em espírito? Nós somos verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? E como adorar a Deus em espírito? Como adorar a Deus em espírito? Se o Pai busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Como eu vou adorar a Deus em espírito? Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, está escrito: Deus usando o profeta Joel para falar conosco. E depois disso, Deus dizendo através do profeta Joel, e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão,
os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O Espírito Santo é Deus habitando em nós, abençoados. Então você precisa reconhecer que o Espírito Santo de Deus habita em você. E é o próprio Deus em você. Porque ele disse lá pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que depois ele derramaria o Espírito Santo sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Então, abençoados, essa palavra se cumpriu lá em Atos. O Espírito Santo está em você. Ele habita em você. Nós temos o Espírito Santo porque a palavra dita pelo profeta Joel se cumpriu em Atos. Nós temos o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, vai nos informar isso através do apóstolo Paulo. No versículo 19 de 1 Coríntios, capítulo 6, está escrito: Não sabem, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês e lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, abençoados, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em você e foi dado por Deus. É um dom de Deus. E nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Por isso, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque Ele manifesta em nós e através de nós. No versículo 20 está escrito: Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Abençoados, esse alto preço que foi pago por nós foi a morte de Jesus na cruz. Esse foi o preço que Ele pagou por mim e por você. Glorifique a Deus por isso, porque tudo foi consumado na cruz do Calvário. Agora nós estamos em Cristo. Depois da cruz, tudo foi consumado. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Glorifique a Deus por isso, porque tudo foi consumado. Jesus cumpriu o que Ele veio fazer. Agora Ele está habitando em nós. Por isso que somos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque somos espírito e o Espírito dele habita em nós. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Por ser espírito abençoado, temos que buscar as coisas espirituais. Porque o homem espiritual discerne tudo muito bem, o homem natural não compreende as coisas espirituais, que para ele é loucura. Nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza carnal e a natureza espiritual. Assim como o nosso corpo necessita de alimento, o nosso espírito também necessita. O nosso espírito necessita de alimento espiritual, que é a palavra de Deus. É o que fortalece o nosso espírito, é a palavra. Por isso, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito: O meu justo pela sua fé viverá. É crendo no que está escrito, abençoados. Nós vamos viver em espírito e andar em espírito, crendo no que está escrito e
confessando o que está escrito. Porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele manifesta em nós o Espírito Santo. E através de nós, com sinais, prodígios e maravilhas que Ele se manifesta em nós, através de nós. Com os dons espirituais, que são 9 dons espirituais e 5 dons ministeriais. A transformação, quando começamos a crer na palavra, no que está escrito, e falar o que está escrito, a transformação é notória. Porque o Espírito Santo começa a manifestar nas nossas vidas e através de nós, com sinais. Quem se enche do Espírito Santo fica embriagado, fica cheio da unção. Porque quanto mais nós buscamos as coisas espirituais, mais nós recebemos. Na Bíblia está escrito, fala sobre homens cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo tem ousadia no falar, tem autoridade. Porque quem fala é o Espírito Santo através de nós. Ele é bem claro na sua palavra, que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo abençoado, nada podemos fazer. Mas cheio do Espírito Santo, nós podemos falar, porque quem fala é Ele através de nós, e a palavra não volta vazia. Porque a palavra é viva e eficaz. Quem é cheio do Espírito Santo é inabalável. Vê a glória de Deus. Confia em Deus. Não vê Deus, mas vê os sinais de Deus. Não vê Deus porque Deus é Espírito abençoado. Você sente a presença, mas você não vê. Você vê os sinais. Abençoados, você é um Espírito, revestido num corpo de carne. E o Espírito Santo habita em você, porque essa promessa que Deus falou através do profeta Joel se cumpriu na sua vida. Ele habita em você, deixa ele se manifestar em você, dá liberdade ao Espírito Santo. Porque sem ele nada podemos fazer. E ele é maravilhoso. Ele fala. Ele escolhe. Ele chama. Ele capacita. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele é maravilhoso. Lá em João, capítulo 15, versículo 5, vamos ler o que está escrito. Acompanhe na sua Bíblia, abençoados. É um prazer estar aqui estudando com vocês. Que essa palavra venha ser revelada para vocês. O Espírito Santo revela, porque é o Espírito Santo que faz todas as coisas, ele que convence, ele que revela, ele que faz todas as coisas. Ele que ensina, ele é tudo que precisamos. Nosso amigo. Vamos ler lá em João capítulo 15, versículo 5, que está escrito. Olha o que Jesus falou. Como ele falou de uma forma para que as pessoas viessem entender. Ele estava falando dele e falando a nosso respeito. Lá em João capítulo 15, versículo 5, vamos ver o que está escrito? Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim
não podem fazer coisa alguma. Então, abençoados, sem Ele, nada podemos fazer. Porque quem faz é Ele através de nós. Nós só somos instrumentos dele, nós somos os ramos. Ele que é a videira, Ele que é a raiz. E o ramo sem a raiz não tem utilidade. Não existe ramo sem a videira, sem o tronco, sem a raiz. Mas quando tem raiz, dá fruto. Temos que estar ligados em Cristo. Temos que estar com intimidade com Ele, ter intimidade com Ele. Porque só com intimidade com o Espírito Santo de Deus, nós entendemos as coisas lá do alto. Porque as coisas espirituais só o espiritual que entende. O homem natural não compreende as coisas espirituais porque é loucura para ele. Mas nós temos a mente de Cristo. Os sinais, abençoados, seguirão todos aqueles que creem. Os sinais seguirão todos aqueles que creem. Porque quando a gente crê, a gente fala. Se está escrito, eu creio. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, você declara a palavra de Deus e acontece. É assim. Os sinais seguem todos aqueles que creem. Aqueles que ouvem a palavra e declaram. Deus testifica por meio de sinais. Você declara a palavra de Deus e ela se cumpre. Ele testifica através de sinais. Ele diz, a minha palavra não volta vazia. Antes faz o que me apraz. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Falaria eu e não cumpriria? Não sou homem para mentir, nem filho do homem para arrepender. O meu justo, Reba Danamanahas, viverá pela sua fé. Nós vimos vários exemplos de fé. Está escrito na Bíblia vários exemplos de fé. Aquela mulher hemorrágica creu que se tocasse em Jesus, se ao menos tocar em Jesus eu vou ser curada. E ela recebeu a cura, abençoados. Ela tocou em Jesus. Tome atitude de fé. Você é um verdadeiro adorador. Você é espírito e o Espírito de Deus habita em você. Fala a palavra e crê que já recebeu. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 24 está escrito: e quem falou garante. Tudo o que pedires em oração, crê que já recebeu. E assim sucederá. E assim acontecerá. A palavra ela tem poder, abençoados. Tudo foi feito através da palavra. Crê somente. Você é um verdadeiro adorador. Você é espírito. E dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Porque Ele prometeu e Ele cumpriu. Deus é fiel. Graça e paz. É mais um estudo do MGA Valença. O nosso endereço é Rua Davi Alves dos Santos, 657, Parque Pentanha, Valença, Rio de Janeiro. A nossa sede está lá em Santo André, São Paulo. Faça uma visita. É na rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. O nosso apóstolo é Marcos Gomes e a nossa pastora Sueli. Graça e paz, abençoados. Venha fazer uma visita.
Vem estar conosco, porque juntos somos mais fortes. Vem aprender a palavra de Deus conosco. Está escrito. E se está escrito, eu creio. Vamos meditar na palavra de Deus. Deixe seus comentários. Porque muitas pessoas precisam ouvir. Compartilhe. Se for edificante para você, vai ser para o outro também. Graça e paz. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima, em nome de Jesus. Deus.